Pessoal, bom dia. Professor Marcos aqui e em colaboração com o professor Paulo Henrique, nós da equipe de Biologia 2 vamos conversar nessa aula gravada sobre as últimas protozooses que nós vamos estudar neste período, a tricomoníase e a toxoplasmose. Vamos começar com essa primeira, tricomoníase, que tem uma peculiaridade: ela é uma infecção sexualmente transmissível e é causada por esse parasita que está aqui, um flagelado chamado Trichomona vaginalis. Esse flagelado ele vai ter uma forma infectante, que é a forma que nós chamamos de trofozoito, que está aqui embaixo à direita. Essa transmissão ela vai acontecer durante um processo de relação sexual. Pode ser uma transmissão tanto da parceira para o parceiro, como o inverso. Normalmente, o que vai acontecer? Uma vez dentro do organismo do hospedeiro, esse protozoário vai assumir uma forma de multiplicação por divisão binária ou cisciparidade. Normalmente, há uma eliminação do protozoário também em secreções como a urina e tanto nas secreções vaginais, bem como secreções prostáticas. Normalmente, o que nós observamos é que os homens costumam ser assintomáticos, mas nas mulheres a doença costuma provocar incômodos significativos, dores na relação sexual, coceira na região do canal vaginal, a produção de um corrimento que geralmente tem uma coloração amarelada a esverdeada e também um odor mais forte, e muitas vezes o aspecto no genital externo é com uma secreção espumosa. Mas é uma infecção sexualmente transmissível que é perfeitamente curável. Normalmente, quando os sintomas começam a manifestar a dor na relação sexual, a ardência e dificuldade para urinar, a coceira nos órgãos sexuais, normalmente a pessoa procura um médico. A mulher vai a um ginecologista, o homem pode ir a um urologista e fazer os exames necessários, na maioria das vezes. Há uma coleta de secreção, na maioria dos casos, secreção urinária, e em determinadas situações a secreção vaginal pode ser coletada também para verificar a presença do parasita que está aqui em cima nessa figura. Normalmente, como o contágio ocorre via sexual sem proteção, sem o uso de preservativo, o que o médico costuma adotar como conduta é pedir mais exames. Além do próprio exame para verificar tricomoníase, é um padrão pedir os exames para outras infecções sexualmente transmissíveis a título de prevenção. Uma vez diagnosticada a doença, o tratamento é justamente utilizar os antiprotozoíticos específicos contra as tricomonas vaginalis e também utilizar muitas vezes antibióticos associados que serão um auxílio na própria eliminação da doença. O tratamento deve ser feito pelo casal, não apenas na mulher, onde os sintomas se manifestam com maior frequência, mas o homem deve fazer também essa utilização da medicação para que o parasita seja eliminado dele também, de forma que não haja uma nova contaminação dessa parceira ou desse parceiro com a doença. Infelizmente, muitos casais têm um certo receio ou uma falha na questão de confiança e acabam não utilizando o tratamento em conjunto, e a doença volta a reincidir. Então, o fundamental é fazer o tratamento completo e o casal fazer esse tratamento, ok? Vamos dar uma olhada, pessoal, em uma outra protozoose, que é justamente a toxoplasmose. A toxoplasmose é o que nós chamamos de infecção cosmopolita. Ela ocorre na maior diversidade de ambientes. Ela é causada por esse protozoário, o esporozoário aqui, o Toxoplasma gondii. E aí, normalmente o que nós observamos é que a transmissão vai acontecer basicamente por ingestão de água ou alimentos contaminados. Os cistos e os cistozoítos crescem e podem afetar, na maioria das vezes, estruturas nobres como músculos, cérebro, coração, retina,
inclusive causando alterações neurológicas, problemas cardíacos ou mesmo cegueira. Mas como se contrai o parasita e, consequentemente, a toxoplasmose? Na maioria das vezes, isso tem uma relação direta com a ingestão de alimentos contaminados, a manipulação de objetos contaminados, de forma que nós observamos justamente o seguinte: contaminados pelo quê? Na maioria dos casos, cistos presentes nas fezes de animais de criação. Em muitos casos, o que nós observamos também é que animais domésticos, como o gato, podem ser reservatórios do parasita e, eventualmente, realizar essa transmissão, porque na caixa de areia do gato de estimação, normalmente, quando se faz essa retirada da areia, nem sempre a pessoa toma os cuidados necessários de higiene. Mas a grande preocupação com a toxoplasmose é como ela vai atingir os mais diversos órgãos, como músculos, cérebro, o coração e a retina. Na maioria das vezes, o que se observa é que, caso o indivíduo seja imunocompetente, ele tem realmente um sistema imunológico bem funcional, dificilmente a doença vai se manifestar e, na maioria das vezes, quando manifesta, regride espontaneamente. Na maioria dos casos, quando a doença de fato se manifesta e atinge a forma aguda, processos de baixa imunidade geralmente são observados também. Quando se fala em toxoplasmose, a maior preocupação clínica é com as grávidas. Normalmente, quando uma gestante entra em contato pela primeira vez com o toxoplasma e adquire a doença, existe uma transmissão vertical exatamente aí, porque o parasita acaba se multiplicando na placenta e pode infectar o feto, causando, na maioria das vezes, um comprometimento que é de intensidade variável. Na maioria das vezes, há um predomínio de lesões tanto no sistema nervoso central como na retina. Então, em muitos casos, a criança nasce com uma deficiência visual permanente, infelizmente. O que hoje se coloca realmente como prevenção fundamental para a toxoplasmose, além das medidas de higiene, é exatamente fazer um acompanhamento pré-natal dessa gestante para que não haja o risco de desenvolver a forma aguda da doença e, com isso, evitar uma eventual transmissão da infecção para o feto. O tratamento é feito em pacientes imunocompetentes, caso a doença não regrida espontaneamente, mas de uma forma geral, nos pacientes imunodeprimidos, as pessoas que estão com um quadro de baixa imunidade, o tratamento é feito com antiprotozoíticos e antibióticos ao longo de 6 semanas. E o fundamental é que as mulheres grávidas sejam tratadas até o final da gravidez, uma vez que é fundamental impedir que esse parasita atinja o bebê e evite sequelas como as que a gente mencionou. Por fim, algumas atitudes simples podem ajudar a prevenir a toxoplasmose. Lavar bem as mãos após manipular carnes cruas e também antes das refeições. Evitar comer alimentos crus e lavar bem as verduras e os legumes. De uma forma geral, após contato com gatos, lavar sempre as mãos. Manter o gato bem alimentado para que ele não precise caçar e nunca dar carne crua a este gato. A caixa de dejetos, a caixa de areia que normalmente fica dentro de casa, ela deve ser renovada preferencialmente a cada 3 dias e colocada ao sol com frequência, uma vez que o parasita não resiste a uma temperatura um pouco mais elevada. Embora mais raro, cães também podem transmitir toxoplasmose ao sujarem um pelo onde haja fezes de gato que estava previamente contaminado. É fundamental também fazer o controle de ratos e insetos, descartando corretamente o lixo doméstico e o dejeto da criação de animais de uma forma geral. Lavar bem as mãos e as unhas após trabalhar na terra, horta ou jardim. São atitudes simples, cuidados básicos de higiene, mas isso pode fazer a diferença
para eliminar ou eventualmente prevenir de forma eficiente a toxoplasmose. Pessoal, com isso nós concluímos o nosso estudo sobre as protozooses e nós agradecemos a atenção e até a próxima.